pessoal, iniciamos aqui mais um vídeo de reflexão. Então, hoje eu vou pegar um assunto que é considerado espinhoso para muitos, né? Tanto que o assunto é esse aqui que está na descrição, né? No caso do título do vídeo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do aborto. Nós vamos levantar algumas reflexões. O importante desse vídeo não é aquela coisa que todo mundo fala assim, apoia, é contra. Mas, assim, nós vamos refletir primeiro para pensar o porquê ou o que pode causar, que tem muita gente que fica naquela euforia, né? Aquela coisa assim, e aprova, não sei o que, vira lei, que não sei o que lá. E outros preferem que isso não se torne lei. Mas para a gente entender isso, a gente tem que primeiro pensar um pouco, né? Vamos colocar um pouco na história como que funciona isso. Inicialmente, eu tenho aqui um roteiro, né? Pequeno roteiro aqui que tem a sequência. Vou tentar obedecer a sequência e também acrescentar algumas coisas. Então, a primeira coisa que é a se pensar é a ideia de conceito. Conceito, por quê? O que é definido? A primeira coisa que nós podemos falar é que, sim, o conceito de aborto é o quê? É a interrupção de um processo. Então, só colocando a palavra aborto. É a interrupção de um processo. Que tipo de processo? Por exemplo, se há uma missão, então muitos filmes de ação, quando se fala que tem uma missão secreta a ser realizada, e, por exemplo, dá alguma coisa errada, ou algum elemento não dá certo, ou então desistem da missão, então eles falam aborta a missão. Então isso é, interrompa a missão abruptamente. Abruptamente é uma palavra bonita, né? Que diz, então a gente pode falar, corta, interrompe de uma vez, acaba logo com isso. E aí, o que acontece? Quando se fala também em relação a seres vivos, é a interrupção de um ciclo. Então, é o ciclo da vida. Então, por exemplo, a mulher está na gestação e ocorre essa interrupção. Existem algumas formas de interrupção. Tem a interrupção natural, que é chamado aborto espontâneo, que é um aborto que ele não é provocado de nenhuma forma. É apenas uma situação do corpo que expele o feto em formação e com isso aquela gravidez ela é interrompida. E aí temos o aborto forçado, né? Que é aquele que muitas vezes o pessoal vai numa clínica ou ingere algo, né? Então seja químico ou natural, para causar a expulsão do feto. Então, tendo um pouco o conceito claro, nós vamos pensar uma coisa seguinte, né? Por que tem tanta gente que fica naquela euforia, naquele fogo, né? Podemos dizer assim, para aprovar uma lei? Sendo que sabemos que existem clínicas clandestinas e essas clínicas clandestinas elas praticam e também assim há pessoas de diversos níveis sociais que utilizam dessas clínicas, desde a pessoa que está no desespero, né, de baixa renda, até uma pessoa de altíssimo nível. Então muitos utilizam esse serviço. Só que é um serviço não oficial. É um serviço que é crime aqui no Brasil. E muita gente faz. Mas o que está por trás disso? Então assim, tem muita coisa por trás disso. A primeira coisa que podemos apontar, podemos refletir aqui, que depois eu retomo esse ponto, é a isenção da responsabilidade. Até que ponto você é responsável pela vida do outro?
Ainda mais quando tem aquela frase, né? Tão difundida assim, meu corpo, minhas regras. Então assim, pois bem, se é teu corpo e tuas regras, as tuas, as tuas regras elas acabam, né? Ou são interrompidas a partir do contato com outro corpo. Então, se esse outro corpo também tem regras, qual que deveria ser a regra? Uma coisa assim a ser pensada. E aí, por exemplo, se a gente for perguntar para pessoa assim, que usa esse tipo de frase, tá, mas quais são as regras do seu corpo? Se a gente for pensar de uma forma puxar pensamento bíblico, nós temos a carta de São Paulo que fala que o nosso corpo é templo e moradia de Deus. E que nós devemos cuidar do nosso corpo, assim como nós cuidamos do templo material, assim como nós cuidamos da nossa casa, assim como nós procuramos manter a casa limpa. Imagina agora, tempo de pandemia, então a limpeza é essencial. Então, lavar as mãos, não tocar no rosto, não encostar os olhos, um monte de coisa, né? Então, a gente deveria perguntar para essa mulher que regras são, quais regras ela propõe ao corpo dela. Então, a partir do momento que um outro corpo, então no caso, relação homem e mulher, a partir do momento que um homem chega e une-se essa mulher, e da união desses dois gera-se um terceiro corpo, então essa criança que a mulher carrega não é mais parte do corpo dela, é um outro corpo. Então assim, então é um terceiro corpo. Então já seria um outro corpo, outras regras. É interessante pensar nisso, né? Mas como eu falei da isenção de responsabilidade, nós podemos pensar que o aborto, que esse desejo que muitos têm de fazer é para tirar a responsabilidade. Seja a responsabilidade de quem fez a relação, de quem carrega o fruto da relação, ou da realidade que está em volta dessa mulher e desse homem. Então, porque uma criança não é feita sozinha. Então, é a união de um casal que faz a criança. Porque aqui, enquanto eu elaborava o roteiro, enquanto pensava nos pontos desta reflexão, então, reflexão é sempre importante, né? Deixar perguntas em aberto, pensar em algumas saídas, ou então deixar caminhos. Então assim, eu posso falar que eu não tenho a verdade absoluta, mas também nem me faço detentor. Eu posso ter uma visão e você que está assistindo pode ter outra. Então a reflexão é exatamente isso, um debater, é um contato, é um debater de ideias, não é conflito. Tem muita gente que assim, que fala se quer engolir, quer colocar a goela abaixo, que a pessoa tem que ser favorável ou que a pessoa tem que ser contra. Na verdade, assim, no meu ver, assim, ser contra é a melhor pedida. Por quê? Porque, de modo geral, dessa história de aborto, quem sempre se dá mal é a mulher. Depois eu falo por quê. Então vamos lá. Uma das coisas que pensei aqui, me recordei de um trecho de um desenho chamado South Park. Nossa, esse desenho, ele é tenso.
se você se você assistir, dependendo do episódio, você fica muito escandalizado. Porque assim, eles jogam vários assuntos, mas também uma das coisas que chama atenção é questão do palavreado. E também assim, tem tanto palavrão naquele desenho, tem tanta forma de expressão chula, que assim, tem gente que vai ficar horrorizada. Então desse episódio, então é um episódio até interessante comentar. Eu não me recordo se eu assisti ele tudo ou se vi um comentário sobre esse episódio. Mas o mais importante é o núcleo do episódio. O que acontece nesse episódio? Nesse episódio, eles estão falando sobre mudança de sexo e falam que um professor ele fez a cirurgia. Só que o interessante é que o desenho, ao invés de colocar esse personagem com a aparência de uma mulher, eles não colocam. Ele se veste igual a uma mulher, só que o rosto permanece o mesmo, permanece de um homem. E aí o que acontece? Esse personagem, assim que ele faz a cirurgia, sai todo alegre. Agora sou uma mulher, agora vou poder protestar, vou poder abortar, vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. E ele chega assim perto das mulheres falando isso. Só que aí chega o médico e corta o barato dele, dizendo que você não vai poder engravidar. E com isso é um choque para ele, porque ele pensava que a partir daquela cirurgia de mudança de sexo ele seria uma mulher por completo. Mas não. Depois, interessante que ele conclui. Ele diz assim: então quer dizer que continuam sendo homem, só que com o membro esfolado. Então isso é, na cirurgia de mudança de sexo, o que eles fazem? Eles pegam o órgão genital masculino e, podemos dizer assim, decapa. Muda as terminações, assim, para que fique parecendo com uma mulher. Então, no lugar de um pênis, fica uma vagina artificial. Então é bem isso. Então, bom, esse assunto de cirurgia de mudança de sexo não é o nosso foco, mas vamos seguir aqui com a questão que falamos do aborto. Então esse acaba sendo um adendo que leva ao ponto seguinte. Agora sim, aí vem a pergunta: quem é que defende? Quem é que está defendendo ferrenhamente a criação de uma lei ou que defende a ideia de ter? Aqui nós podemos falar que são algumas pessoas dentro de diversos grupos. Então, tem pessoas de grupos religiosos, tem pessoas de classificação homoafetiva, há pessoas também que são solteiras, que não pretendem ter filhos e estão nesse meio. Só que aí a gente pergunta o seguinte: se essas pessoas defendem ferreamente, o que eles alegariam? Questão de saúde pública. Questão de controle de natalidade. Isso, aquilo. Só que assim, se esse povo defende, mas tem uma coisa estranha aí nessa história. Então, assim, se são pessoas que não estão preocupadas
em gerar vida, em ter uma vida para cuidar. Aí vem uma outra questão. Por que as demais pessoas não foram consultadas para saber se é importante esse tema para elas também? Pessoas como quem? Casais no qual um dos dois membros é estéril. Há casais que têm um desejo imenso de ter filhos, mas não podem ter devido à esterilidade, seja por parte do homem ou por parte da mulher. Ninguém perguntou para quem já tem família constituída se apoia esse tipo de atitude. Ninguém perguntou para quem já é mãe se isso é válido. Se vale a pena apoiar uma empreitada doida dessa. Ninguém perguntou para esses grupos. Curioso, não é? E tem uma meia dúzia que levanta cartaz, levanta a bandeira, falando que defende, que é liberdade do corpo, que isso, que aquilo outro. Mas aqui nós podemos pensar o seguinte: se existem métodos contraceptivos, então o que bastaria fazer é ensinar as pessoas a utilizarem desses métodos. Só que também tem mais um detalhe, tem mais uma coisa que a gente tem que pensar. Se existem formas de evitar, por que as pessoas não utilizam? Disso aí a resposta ela tá algumas décadas atrás. Se nós formos olhar a sequência, né, do período, podemos dizer aproximadamente dos anos 70 até próximo dos anos 90, 2000. E depois do que vemos hoje. Hoje a gente só vê um pouco o descambar da coisa. O que a gente teria naquele período? Primeiro, um anúncio de uma liberdade sexual exacerbada. Então, tudo é livre, tudo é lícito, tudo é permitido, tudo é belo. Tá. Se você libera uma coisa, você tem que assumir as consequências da outra. Porque uma coisa sempre tem algo na sequência. E se viermos mais assim para os anos 80, 90 aproximadamente, vocês podem ter a certeza e podem ver, se vocês pesquisarem vídeos aqui no YouTube, como era feito a erotização. Então assim, vocês já se perguntam, né? Como assim erotização? Faz o seguinte. Pesquisem vídeo de programas infantis desse período. De 80 a 90 aproximadamente. E aí o que você vai ver? Vai ver muitas vezes apresentadoras com umas roupas que exibem um pouco o corpo, né? Ou exibem de uma forma exagerada. A geração daquela primeira geração não tinha essa malícia que a geração, podemos dizer que a geração mais tardia tem. Com essa erotização, acaba sendo até uma forma de especular, de incitar as pessoas a buscarem seja a pornografia, às vezes até mais cedo, ou ter conhecimento desse material muito mais cedo. Se formos ver
se olharmos as gerações anteriores, eles não tinham acesso tão fácil. E também muitas coisas se aprendiam com o tempo. Então não se aprendia, por exemplo, pegando uma revistinha, olhando aquelas cenas, se imaginando. E com isso também acaba se estimulando uma outra coisa, que é o egoísmo. Por quê? Muita gente acaba se enveredando por outros caminhos. E assim, são caminhos tensos. Mas não vou entrar no mérito desses caminhos não. Mas depois peço que pesquisem. E aqui nós podemos falar de educação. Como falei anteriormente, né, a educação ela te encaminha para a responsabilidade. Ela te ensina a ser maduro. Ela te ensina a olhar o caminho e seguir por ele. Quando atualmente falam-se de uma desvalorização de matérias, seja na escola pública ou particular, ou no ensino de modo geral, você pode observar que são matérias que são importantes. São matérias que incitam a pessoa a pensar, a pessoa a refletir. Uma delas, como nós estamos aqui numa reflexão, a matéria que ajuda na reflexão é a filosofia. A filosofia é um tipo de matéria que te incita a pensar, te incita a refletir, te incita a olhar a uma coisa, não de assim num cabresto que você se fecha, você só vê aquilo e pronto. Mas você tem que olhar o horizonte ao redor. Se você não olha o horizonte, então você vai ser levado pela situação. Assim como diz num ditado que tem uma música e um samba, né? Camarão que dorme, a onda leva. Ou aquele outro termo, né? Pessoa que vai no fluxo, vai na onda dos outros. Na educação nós podemos falar de outros aspectos também. Quando a pessoa ela recebe uma ótima educação, então ainda tem mais coisa aqui que eu lembrei. Quando a pessoa ela recebe uma boa educação, ela consegue olhar onde está essa erotização e procurar alternativas saudáveis. Ela consegue assistir a TV e consegue ver o que é bom e o que não é bom. Ela consegue fazer essa distinção. Ela consegue ouvir a música e consegue distinguir entre uma música boa e uma música não tão boa. Então, uma música de qualidade e com pouca qualidade. E também a pessoa ela sabe escolher entre novelas e filmes que traz uma mensagem positiva. Não uma mensagem que é uma mensagem estranha. Um exemplo de mensagem estranha. Há novelas que focam muito na questão do divórcio, da dissolução da família. Há novelas que focam muito na erotização. Há novelas que mexem com o imaginário da pessoa de diversos aspectos. Se você sabe assistir e ver assim, esse conteúdo da novela está me ofendendo, o que você vai fazer? Não vai assistir. Vai deixar pra lá. Por quê? Se você dá audiência, você fica influenciado, você fica encantado, ou muitas vezes você acaba fazendo exatamente aquilo que os personagens fazem.
ou você acaba encarnando o personagem de uma tal forma que você pensa que é o próprio. Estranho, né? Mas em tudo há uma intenção. Vocês podem ver que quando se fala de modinhas, seja na forma de vestir, seja na forma de falar, seja em expressão, seja gíria, muitas vezes novelas, seriados, filmes, músicas acabam fazendo isso. Então lançam uma gíria e daqui a pouco muitos estão repetindo essa gíria. E às vezes sem saber o que ela significa. Então onde não há uma reflexão. E aqui assim, para quem está achando assim, nossa, deu uma volta imensa, fugiu do tema? Não fugi não. Por quê? Quando a gente fala de educação, a educação ela é uma preparação para a vida. Então, é uma preparação intelectual, na atitude e nos sentimentos. Então, se você é educado, se você recebe o ensino de qualidade, então você é capaz de fazer muitas coisas. E aqui na educação, ela é importante porque nós vamos entrar num outro tema, que é falar sobre a internet, e a partir disso nós conseguimos falar melhor sobre métodos contraceptivos. Então assim, a internet também é uma fonte de influência. Antigamente não se tinha tanto acesso, as gerações mais antigas nunca imaginavam que vinha a ser a internet. E hoje nós temos essa facilidade. Da mesma forma que você que me acompanha neste momento pode estar assistindo este vídeo, este conteúdo, seja em um computador, em um smartphone, ou uma televisão, ou qualquer outra forma ou qualquer outro dispositivo que te disponha essa funcionalidade, você já está usando dos benefícios da internet. Então, da mesma forma que você pode assistir o vídeo, você pode baixar o vídeo, você pode encontrar o vídeo de diversas formas, então você é capaz de... Você tem essa facilidade. Então, essa benesse, né? Esse benefício. Agora nós conseguimos entrar num assunto que é sobre os métodos contraceptivos. Por quê? Porque quando você tem acesso à internet, então nós somos uma geração, podemos dizer assim, sou parte da geração que está na transição. Então essa geração de transição, ela muitas vezes tem alguns que conseguem se adaptar rápido, outros que não conseguem se adaptar rápido à tecnologia. Então cada um de um jeito. E muitos acabam sendo a ponte, né? Ensinando outros a utilizar a tecnologia. Ou às vezes até a geração que faz a tecnologia e ensina para os mais novos. Então, uma coisa que você não vê falando muito na TV é sobre métodos contraceptivos. Ouvir, na verdade, você ouve, só que não explicam qual é a funcionalidade. Para você de qualquer parte do Brasil, onde você for, se você vai num terminal, se você vai num posto de saúde, se você vai numa estação, no caso aqui de São Paulo, estação de trem, metrô, terminal de ônibus e entre outros, tem-se uma distribuição de preservativos. Então, no caso, preservativos masculinos com facilidade, com fartura. E muitas vezes a gente pode pensar duas coisas. Uma, ou tem muita gente que precisa mesmo, né? Que às vezes está tão necessitado que às vezes não tem dinheiro para adquirir um. E às vezes e acaba tendo uma relação em qualquer local, né? Ou, é aquela coisa assim, acordei hoje com
então está incitando que as pessoas tenham mais relações. Sim? Para, pensa assim, pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser nenhuma das duas. Também existe o preservativo feminino. O preservativo feminino tem a mesma função do preservativo masculino, só que a mulher utiliza de forma interna. Também, outras formas de métodos contraceptivos tem os remédios. Então, que tem remédio, a química, né, contraceptivo de várias formas, né, injetável, comprimido, e tem também um outro negócio, tem remédios que você coloca ali na hora. E assim, e por fim nós temos os métodos naturais. Os métodos naturais, eles exigem que o casal tenha controle e se conheça. Se a gente fala dos diversos métodos contraceptivos, e aí vamos esbarrar numa questão aqui, quando se fala da Igreja Católica. Que a Igreja Católica defende a relação sexual após o casamento. Por quê? Muitos veem essa questão, mas ninguém se pergunta o porquê, todo mundo já quer meter o pau. Ah, não, faço do jeito que eu quiser. Ah, ninguém vai me dizer o que eu faço, o que eu não faço. Mas vamos lá. É possível ter uma explicação. Eu vou dar uma explicação básica, mas depois podemos até aprofundar. Por que sexo após o casamento? Primeiro ponto, para a igreja, que é importante: o matrimônio. Qual que é a dimensão do matrimônio? 2 dimensões. A unitiva, em que o homem se une à mulher, então, e forma uma só carne. Então, como diz no texto do Gênesis, e também é replicado no Evangelho de Mateus. E também procriativa. O texto é o casal que se une, então vai gerar o fruto deste amor, que é o filho. O filho ou a filha. Então, assim, como que funcionam os métodos naturais? O primeiro deles seria chamado método bíblico ou tabelinha. Esse método, ele exige que o casal se conheça, que ele fique pelo menos um mês sem relações, aproximadamente um mês. Qual que seria o período? O período contado a partir da menstruação da mulher até a próxima menstruação. Então, dentro desse período, o que acontece? Também é comprovado cientificamente que a mulher, ela tem, após encerrar o ciclo da menstruação, ela tem um período de 5 dias de fertilidade. Então, isso é, se o casal tiver relação dentro desse período, é gravidez na certa. Passou desses 5 dias, então os outros dias são considerados inférteis. Isto é, com a possibilidade baixa de engravidar. Então, isso é um método natural. Então, isso exige que o casal se abstenha por um tempo. Por quê? Porque é necessário que os dois se conheçam. E também que um respeite o outro. Então, é aí que existe a questão do amor. Tanto que, para quem assistiu o vídeo da reflexão anterior, né, reflexões sobre o amor, uma coisa eu posso dizer: ele terá continuidade, sim. Pelo menos acredito que serão mais 2 ou 3 vídeos. Mas depois eu falo quais são
Depois nos vídeos eu falo quais são os aspectos a serem abordados na reflexão seguinte. Então, seguindo aqui, também temos outros métodos que são tidos por naturais. Então, esse é o principal deles. E assim, se o casal sabe se controlar, sabe se entender, então é possível ter um controle. E aí também é onde entra a questão de controle de natalidade, que é tão falado e tão pouco executado, né? Então assim, se você quer ter um controle de natalidade, não adianta você incentivar o uso de remédios, né? De química, de métodos contraceptivos externos. Não é dizer que eles não são válidos, mas é o seguinte: muitos falam de controlar a natalidade, falam de que a pessoa ela tem que utilizar. Quanto a utilizar, não é problema, vai da consciência da pessoa. Mas é o seguinte: não adianta nada você falar que tem 300 mil métodos contraceptivos naturais, químicos e entre outros, se você não educa a pessoa para que ela tenha o domínio de si, domínio dos seus impulsos, dos seus instintos. Porque se a pessoa ela sabe controlar os instintos e os impulsos, então ela não vai ter que se lamentar depois.